liberdade emocional em Cristo. Você sabia que Jesus quebra todas essas correntes? Você já se sentiu assim, refém das suas emoções? Eu acredito que você em algum momento já se sentiu escravo das suas emoções. A Bíblia fala que o apóstolo Paulo fala assim: o mal que eu não quero fazer, eu faço. Mas o bem que eu gostaria de fazer, eu não consigo. E é interessante essa frase porque só quem já viveu, ou só quem já passou por situações de que você vê como é difícil você romper padrões, questões emocionais que às vezes te impede de fazer aquilo que você quer fazer, que você gostaria de fazer, mas parece que existe algo em você que te amarra, que te prende, né? E de alguma forma você vai perceber que a partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da tua vida, você precisa começar a compreender algumas verdades que muda para você porque uma nova natureza você começa a ter a partir de então. E muitas vezes nós vemos aqui, seja na minha mentoria, ou seja no atendimento informal, até mesmo atendendo como pessoas como pastor mesmo. É impressionante nós vermos quantas pessoas estão presas. E às vezes tem pessoas que acham que aquela prisão ela é só espiritual. Fala, não, pastor, eu estou precisando de uma libertação, e aquela libertação, precisando daquela oração de imposição de mão. Quantas vezes não ouvi isso, né? Não, pastor, faz aquela oração de imposição de mão, aquela oração forte, que o negócio tá feio lá e tal. E você sabe o que é interessante? É interessante a gente entender isso, porque assim, às vezes nós estamos espiritualizando coisas que não são espirituais, pelo menos na sua raiz não é espiritual. E a cada dia eu vou percebendo que o diabo ele utiliza do nosso emocional, do emocional do ser humano para aprisionar ele. Sabe por quê? Porque tudo aquilo que é espiritual, a Bíblia fala que no nome de Jesus foi dado todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra. O nome de Jesus cancela tudo. E o diabo sabe disso, irmão, porque a Bíblia fala que o diabo, ele crê e treme no nome do Senhor Jesus. Então ele sabe, diferente daqui na terra, que muitas vezes a gente não ouve uma autoridade, diferente daqui da terra, que muitas vezes a gente acaba fazendo chacota, acaba não respeitando tanta autoridade, irmão, no mundo espiritual não é assim. No mundo espiritual, eles sabem que eles devem respeito. Eles recebem e obedecem a cadeia de comando. Eles seguem isso. Então eles sabem quem tem autoridade e quem não tem. Mas sabe o que é o interessante? Que o diabo, como sendo um excelente estrategista, porque se eu e você, pensa comigo, se eu e você que trabalha aí no serviço há 10 anos, como eu, que trabalho como mentor, com desenvolvimento emocional aí, com desenvolvimento relacional, com inteligência relacional já há mais de 10 anos, a gente consegue entender padrões de comportamento, padrões de linguagem. Eu já consigo, se você trabalha aí, dependendo do trabalho que você faz, se é um cabeleireira, se você é uma manicure, e você trabalha há 10 anos, você concorda comigo que você fica muito bom no que você faz? Principalmente fazendo aquilo todo dia, todo dia. Irmão, você já parou para pensar que o diabo faz há mais de 2 milhões de anos, matando, roubando, destruindo? Pensa num cara que é bom no que faz, é o tal Satanás. Ele sabe como rebentar eu e você. Ele sabe na onde aonde o local que ele pode pegar a gente. E a Bíblia fala assim, ó, que de tudo que tiver que guardar, guarda o teu coração, porque dele provém as fontes da vida. E o que é mais interessante é que quando a Bíblia fala sobre você guardar o teu coração, porque dele provém as fontes da vida, ele está falando do coração de carne. Ele está falando de um coração que é a sede das emoções, como diz o doutor Augusto Cury. Né? A sede das emoções. Por quê? Porque é ali que o diabo sabe que ele quer entrar. Então, quando você vê uma pessoa que é muito avarenta, onde o dinheiro dela é tudo para ela, por isso que a Bíblia fala que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal. Por que o amor ao dinheiro é a raiz de todo mal? Porque a partir do momento que você ama o dinheiro, o diabo sabe onde está o teu coração. Aí ele sabe que ele tem que arrebentar a tua casa, arrebentar teu carro, arrebentar as suas finanças como um todo, a sua entrada. Sabe por quê? Porque ele sabe que aquilo ali te prende, aquilo ali te machuca. Enquanto aquilo ali te aprisionar de você não viver aquilo que ele quer, irmão, a única coisa que o inimigo quer, a única coisa que o inimigo quer é que você não conheça o teu propósito ou o plano de Deus para tua vida. É disso que ele tem medo. Porque enquanto você estiver fazendo um monte de coisa, enquanto você estiver servindo como serve, mas não entender o plano de Deus na tua vida, o diabo não tem medo de você em nada. Sabe por quê? Porque você foi projetado para Deus para algo. E esse algo importante é o que o diabo não quer que você descubra. É isso que o diabo não quer que você descubra. O para que Deus te formou. Para que Deus te criou. Então, enquanto você estiver perdido, fazendo tantas coisas, e aquela outra,
o diabo está tranquilo. Então, quando se fala sobre a questão emocional, por que nas nossas emoções é onde a gente tem que dar uma olhada sem querer espiritualizar? Isso eu não estou falando que o espiritual não é importante, muito pelo contrário. Deixa eu te mostrar como que é feito. Nós somos um ser que vivemos dentro de uma tricotomia: corpo, alma e espírito. Dentro dessa tricotomia existe três naturezas. A natureza carnal, material, né? Que é da matéria, do nosso corpo. Tem a nossa natureza emocional e mental, né? Onde está a sede das nossas emoções, nossos pensamentos, as nossas vontades, o nosso eu, né? Que é onde tem o nosso governo, dentro daquilo que nós queremos, gostamos, enfim, aprendemos. E tem o lado espiritual. Entenda que o lado espiritual, desses daqui, o corpo, ele não é que ele sofreu abalo. O corpo, ele simplesmente, ele é matéria, irmão. Ele vai ficar aqui na matéria. A Bíblia fala que quando nós morrermos, o pó voltará ao pó. Ou seja, o corpo é da terra, ele gosta das coisas da terra, e quando morrer, ele vai voltar para a terra. O nosso espírito, ele não sofreu abalo nenhum. Porque a Bíblia fala que o pó voltará ao pó e o espírito voltará a Deus que o deu. Qual o espírito? O nosso espírito, o espírito de todo mundo. Ah, o espírito daquele traficante, daquele cara ruim, daquela pessoa ruim. O espírito vai voltar a Deus. O espírito não sofreu abalo. Aonde, quem é o que se perdeu dos três, então, Valdo? Se a carne ela não faz mal, ela simplesmente ela tem vontades materiais porque ela é feita da matéria. O nosso espírito é espiritual, tem vontades espirituais porque é feito do que é espiritual. Deus soprou a sua essência, a sua natureza em nós. Agora, quem se perdeu foi a nossa alma, a nossa vontade, os nossos desejos. Por isso que Jesus fala assim que ele veio para buscar a alma que havia se perdido. Por quê? Porque foi a nossa alma que se perdeu nisso tudo. E a nossa alma hoje, até hoje, ela oscila. Por isso que quando Jesus veio, eu quero ler um texto aqui para você, que está no livro de Gálatas 5, você pode já abrir a tua Bíblia aí, ou ligar a tua Bíblia, né, se você for ler e me acompanhar aqui. Você vai ver que Jesus, então, ele teve que vir. Por quê? Porque até então, mesmo na época da lei, a lei não tinha capacidade de nos trazer uma verdadeira libertação. E quando nós falamos sobre libertar, lembra sempre, não é o nosso espírito e não é o nosso corpo. Quem está perdido aqui é a nossa alma, é a sede da nossa vontade, do nosso entendimento, porque a nossa alma ela oscila. Tem dia que ela está na fé espiritual e tem dia que ela está ali mais carnal do que tudo, mais material do que tudo. E entende que nós vivemos no mundo físico. Então aquilo que é físico para nós ele é muito forte. Por quê? Porque nós temos contato todo dia, toda hora. Agora o espiritual, você vai ver a força que você tem que fazer. Para ter um contato espiritual, é só quando você está em contato com a palavra de Deus, quando você está lendo a Bíblia, só quando você está ali adorando a Deus, orando, né? Declarando o nome dele, reunido, falando dele. Então ali sim você atinge o mundo espiritual. Agora, a partir do momento que você compreende que então existe essas três vontades, e aqui fica sempre oscilando, porque ela está perdida, ela está confusa, e é ela que Jesus vem buscar, é a nossa alma. O nosso corpo ele sabe exatamente o que ele quer. O nosso corpo ele é definido, ele quer as coisas que é daqui, que é da matéria. Coisas materiais é o que o nosso corpo quer. O nosso espírito também já é definido, ele quer as coisas espirituais. Agora, e a nossa alma? A nossa alma, uma hora está aqui, outra hora está aqui. Ela vai com quem dá mais, ela vai com quem está mais forte. Por isso que quando você alimenta muito o mundo espiritual, você vai ver que a tua alma vem para o mundo espiritual. Ela se deleita do mundo espiritual. Mas quando você está fraco espiritualmente, a tua mente automaticamente ela vai para quem está mais forte, que é a tua matéria, que é o teu lado, que é o teu lado mais carnal, mais material, né? Então, você entenda esse texto aqui, que no livro de Gálatas capítulo 1, Gálatas capítulo 5, versículo 1, perdão. Fala assim, ó. Peraí, deixa eu pegar aqui. Olha que interessante que fala nesse texto aí. Foi para a liberdade foi que Cristo nos libertou. A primeira coisa que você tem que olhar quando você olha um texto desse, e aí você começa a morar dentro desse texto, você vai entender o quê? Que a primeira uma coisa que ele fala aqui foi para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Significa que nós não era livre. Significa que nós não era liberto. Liberto aqui, quando nós estamos falando aqui sobre a liberdade das nossas emoções, né? De você ser uma pessoa que está presa emocional, e você então aí vai entender quando Jesus fala sobre isso, que foi para a liberdade. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Então nós não éramos libertos.
Por mais que você acredita, você não fazia o que você gostaria, você não era liberto. E é interessante que mesmo hoje, mesmo você congregando, mesmo você na igreja, mesmo você indo no culto, mesmo você adorando a Deus, pode ser que você ainda não está livre. Porque a Bíblia fala, se verdadeiramente o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livre. A Bíblia fala, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E quando você olha para a igreja, o fato das pessoas ir para a igreja, quer dizer que elas estão livres? Quantas pessoas você não conhece que vai na igreja há anos e ainda estão presas? E aí eu te pergunto, será que é falta de busca? Será que é falta de oração? Não vou falar que não estou falando que não dá para aumentar. Eu estou falando que não é só isso que conta. Então, lembra sempre, existe um adversário que a Bíblia fala que ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar. Significa que ele não pode tragar qualquer um. Então, por que ele anda ao nosso derredor? Porque ele está procurando as pessoas que ele pode tragar. Então, entenda, existe o mundo emocional, que é o mundo que você oscila muito, e existe o mundo espiritual. Claro que quando você está, o que protege o seu mundo emocional é o mundo espiritual. Porque quando a Bíblia fala assim, que de tudo que tiver que guardar, guardar o seu coração, porque é dele que provém as fontes da vida, quando o diabo ele anda ao nosso derredor, ele está procurando o quê? Aonde está o teu coração? Ah, meu coração está no meu filho. Querido, você pode ter certeza que o seu filho vai ser o maior alvo do inimigo. Porque o que ele quer atingir, ele quer saber onde você está, onde está a sede das tuas emoções, aonde está o teu descontrole, aonde está aquilo que você vai ver que Jó fala sobre isso. Fala assim, o que eu mais temia me sobreveio. Irmão, você quer a Bíblia falando de. A Bíblia não, Deus falando de Jó, homem reto, temente a Deus, se desviava do mal. Quem está falando isso é Deus, irmão. Quem está dando o atestado de quem era Jó é o próprio Deus falando que Jó era reto, que Jó era temente a Deus, que Jó se desviava do mal. Só que quando tudo sobreveio naquilo que você vai ver o diabo, ele não, mesmo tendo essa ordenança de Deus, ele não chega tocando em Jó direto. Não onde ele toca. Olha a manobra que o diabo faz para tocar naquilo que era o centro da sede do coração de Jó. Ele primeiro toca na lavoura, destruindo tudo aquilo que Jó ofertava aos seus filhos. Isso depois a gente pode estar trazendo um vídeo aqui explicando, trazendo uma explicação maior. Mas você vai ver que primeiro o diabo destrói a lavoura, porque Jó era temente a Deus e consagrava tudo que ele tinha ao Senhor, principalmente a vida dos seus filhos. Aí Jó, então, o diabo então destrói a lavoura, que impede Jó de consagrar e de proteger os seus filhos na adoração que ele fazia ao Senhor. Quando ele destrói aquilo que Jó tinha, aí sim ele mata. Depois disso, ele pega e destrói os filhos de Jó. E aí sim toca em Jó. Aí toca na estrutura de Jó. Quantas vezes o diabo não faz isso comigo, com você? Quantas vezes o diabo usa a boca de pessoas, usa pessoas próximas, porque ali não está o teu coração, irmão. Uma pessoa distante não pode nos destruir espiritualmente, muito menos emocionalmente. Agora, uma pessoa próxima, às vezes até sem abrir a boca, ele nos destrói. Só no jeito que nos olha, nos destrói. Sabe por quê? Porque nós somos fracos emocionalmente. Só que quando nós olhamos um texto como esse, a Bíblia falando que para a liberdade foi que Cristo nos libertou, então a gente entende que nós não éramos libertos, mas agora somos libertos. O poder que nós não tínhamos sobre a nossa natureza caída, porque o Adão dentro de nós ele não morreu. A única diferença é que agora nós temos uma nova natureza, que é a natureza de Cristo. E essa natureza de Cristo subjuga a natureza adâmica, a nossa natureza caída. Então, só que a Bíblia fala o quê? Que a carne é fraca, mas o espírito é pronto. E quando você vai ver a palavra de Deus falando isso, ela não está falando que a carne é fraca para as coisas do pecado, irmão. Porque para as coisas do pecado você sabe mais do que eu que a carne é muito forte. Na verdade, muitas vezes você vê pessoas usando esse texto para justificar uma fraqueza. Ah, pastor, eu caí. Você sabe como é que é, né? A carne é fraca. Eu falei, não, irmão, não é nesse contexto que a Bíblia está falando ali, quando fala que a carne é fraca. No contexto que a Bíblia usa ali, é que a carne é fraca para buscar Deus. Ó, começa a ler a Bíblia, irmão, pra você ver o sono que dá. Começa a orar na tua casa de madrugada pra você ver se não abre a boca toda hora. Vê a vontade que você tem. Agora, coloca uma Netflix. Coloca aí um filme, uma série pra você assistir. Pra você ver como você fica ali vara à noite. E não vem sono. Agora, vai colocar as coisas espirituais pra você ver. É uma resistência. É nisso que a Bíblia fala. Que a carne é fraca. Só que o espírito é pronto. Pronto para quê? Para buscar Deus. Ele quer aquilo. Porque ele sabe que ele se fortalece. Então entenda, do mesmo jeito que na nossa natureza caída, a nossa carne é fraca, o nosso espírito ele é pronto, mas ele não é forte. Então ele precisa de alimento para ser fortalecido. Porque ele sendo fortalecido, ele é pronto. Ou seja, ele sabe o que você e eu precisa para ser protegido, principalmente nas nossas emoções. Por quê? Porque as nossas emoções é uma natureza perdida, irmãos. Nas nossas emoções é a natureza caída.
É a natureza adâmica que muitas vezes reina ali. Por isso que o apóstolo Paulo fala que o bem que eu gostaria de, que eu gosto de fazer, queria fazer, esse eu tenho muita dificuldade, eu não consigo, mas o mal que eu não quero fazer, vira e mexe, eu estou fazendo. Por que que isso acontece? Porque você ainda não se apropriou da proteção e da base que a palavra te dá. A base, a Bíblia, a palavra de Deus é que te dá sustentação, a base e toda a proteção emocional. Se você é cristão, e você não está usando os teus princípios cristãos, porque a Bíblia fala que as ferramentas da nossa milícia são espirituais, para nos proteger, para nos guardar de todo o dardo inflamável do inferno. Ou seja, você tem uma proteção espiritual que faz você blindar. Agora, as pessoas que não têm o princípio da palavra de Deus, não passou pelo novo nascimento ainda, não tem Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, eles têm sim como fazer isso na força do braço. É possível fazer, pastor? Lógico que é possível fazer. Só que você vai ver eles fazendo um esforço muito maior do que uma pessoa que era cristã. Sabe qual que é o problema? O problema é que nós, quando nós entendemos e nos vemos como servo de Deus ou como filhos de Deus, que eu gosto de falar aqui, né? Não só servos, mas filhos desse nosso Deus, nós entendamos que agora não precisa fazer mais nada. Não, agora eu já aceitei Jesus como Senhor da minha vida, agora tudo vai fluir, eu já não preciso fazer mais esforço. Irmãos, esse é o pior erro que a gente pode cometer. O reino de Deus é tomado por esforço. É aqueles que se esforçam, se apoderam dele. Então nós precisamos entender. Nós precisamos entender, sim, que o reino de Deus vai nos custar esforço. Só que existe um Deus que vai estar nos dando toda a sustentação, que não nos vai nos deixar sozinhos. A Bíblia fala assim: esforça-te e eu te ajudarei. Existe um Deus que vai nos ajudar. Olha a continuação do texto do que fala aqui, ó. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis firmes e não vos submetai de novo a jugo de escravidão. Permanecer, irmão, ó, o nosso desafio está aqui, ó. Permanecer. Muitas vezes nós começamos a jornada, muitas vezes nós nos dedicamos no começo, só que o diabo sabe que a perseverança não é algo da nossa natureza. O diabo não, irmão, o diabo ele não tem pressa. O diabo ele fala, não, deixa ele agora ele tá cheio. Mas daqui a pouco ele para. E daqui a pouquinho conhece essa aí. Ela começa um monte de coisa, não termina nada. E daqui a pouquinho, por isso que ele senta, espera. Por isso que Deus fala que ele brama ao nosso derredor procurando a quem pode tragar. É que nem o urubu pra carniça, irmão. Ele fica voando em ciclo, voando em ciclo. Quando ele percebe, fala assim, não, daqui a pouco ele vai cair. Daqui a pouco como é que o urubu sabe quando alguém vai morrer? Como é que o urubu sabe quando tem um animal já presta a morrer, ou tá moribundo, tá quase morrendo, já tá desfalecido? Você vai ver o urubu rondando já. Parece que já sente o cheiro da fraqueza, da morte chegando, e muitas vezes o diabo ao nosso derredor, irmão, é a mesma coisa. Ele vai esperar você estar fraca primeiro. Quando você está ali forte, falando que vai, está indo no culto e lendo. Irmãos, o inimigo não vai chegar perto. Agora, a partir do momento que ele começa a ver você negociando algumas coisas, negociando coisas que vai te fortalecer, coisas que você fazia constantemente, agora você já não faz mais. Eu falo por mim, eu falo por você. Nós precisamos entender da onde vem a nossa fraqueza, da onde vem a nossa proteção. Uns confiam em carros, outros em cavalo, mas nós, todavia, confiamos no Senhor. O Senhor é a nossa proteção, então nós precisamos aprender que nós precisamos permanecermos, como diz esse texto aqui de Gálatas 5, capítulo 1. Nós precisamos permanecer firmes e não se submeter de novo a um jugo de escravidão. Por que de novo? Porque antes nós éramos escravos, hoje nós não somos mais. Se você tem Cristo como seu Senhor, você já não devia mais ser escravo. Mas infelizmente, nós acabamos sendo escravos das nossas emoções, porque nós não tomamos posse daquilo que Jesus já fez por nós. Fala para mim, você já se sentiu assim? Você já se sentiu refém das suas próprias emoções? Seja sincero. Porque esse texto nós precisamos aprender que Cristo nos libertou. Nós precisamos entender que foi para viver em liberdade. Só que muitas vezes parece que nós estamos caçando prisão. Nós caçamos prisão. Você vai ver pessoas que têm problema no relacionamento, ela sai do relacionamento que é destrutivo, namorando com a pessoa que tá fazendo mal para ela sai daquele relacionamento, parece que ela caça um outro que é igual aquele lá. Só muda o nome, a roupa, o endereço, mas parece que é a mesma coisa, o mesmo defeito, é um padrão de comportamento. Só que nós precisamos entender que nós temos que parar de espiritualizar as coisas. O diabo ele sabe aonde está a nossa dificuldade, a nossa fraqueza, que é o nosso emocional. E muitas vezes o mundo espiritual ele é ativado pelas feridas emocionais. Ele é atraído pelas feridas emocionais que nós temos.
E nós precisamos compreender que é assim que funciona. É assim que o diabo trabalha dentro das nossas feridas emocionais. A partir do momento que ele entende, ele vê essa ferida, ele está bramando, ele está caçando as pessoas que têm essas marcas, falta de perdão, mágoa, ressentimento, ou até mesmo pessoas que foram magoadas dentro de um momento, até os 7 anos, um exemplo, não está dentro da tua consciência, está no seu subconsciente, está no teu inconsciente, existem bloqueios que você nem sabe que talvez tenha. Você só conhece só os frutos dele. O fruto que te impede de crescer, o fruto que te impede de avançar na vida, o fruto que te impede você de estar e caminhar, permanecer no caminho que Deus tem para você. E é com isso aqui que eu falo para vocês que nós trabalhamos com que trazendo a palavra, sim, como sustentação, como a nossa base, mas entendendo que a nossa emocional que tem que ser esclarecido e fortalecido. A partir do momento que você compreende o que está acontecendo com você internamente, você entende como a sua mente funciona, e você sabia, não sei se você sabe, mas você sabia que Deus deixou uma informação muito, mas muito importante para nós no nosso corpo. Exatamente, leitura corporal. Eu tenho um curso, se você ainda não conhece, eu vou deixar um link na descrição. Eu tenho um curso que se chama Desvendando a Sua Essência, que é um curso de leitura corporal, que te ensina, te mostra isso tudo com base bíblica, tá, gente? Com base bíblica, da onde eu tirei, o fundamento da onde foi tirado. Claro que foi de estudos e cursos que eu fiz de leitura corporal, e é ali que eu vou te dar um curso que você vai ter um curso de autoconhecimento para você saber como a tua mente funciona. Aí você vai entender por que você tem essas dificuldades, por que você passa por essas fraquezas. Você vai entender por que o seu cônjuge é assim, por que o teu filho é assim. Você quer entender sobre relacionamento, você quer entender sobre aquilo que passa na tua cabeça, na cabeça do teu esposo, dos seus filhos? Faça esse curso. E eu te garanto, vai lá, você vai ver uma condição assim, o preço é irrisório e você tem uma condição especial. Se você tem 7 dias. 7 dias você olha, dá tempo de você olhar tudo que tem lá. Pode te garantir. Edvaldo, não gostei. Você vai pegar o seu dinheiro de volta, não precisa nem falar comigo nem nada. É só entrar na plataforma e pegar o seu dinheiro de volta, tá bom? Mas entenda, aqui você está tendo oportunidade de você se autoconhecer. E talvez o que está faltando é você ter conhecimento de como a sua mente funciona, de onde as suas fraquezas, porque é daí que você inicia. A partir do momento que você entende quem você é, fica muito mais fácil iniciar o projeto. E aí talvez você já se prepara para poder fazer uma mentoria comigo, porque aí a mentoria aí eu pego na mão, aí a gente vai andando junto, nós vamos caminhando junto, e eu vou deixar o link também aí para você, se caso você queira conhecer também o nosso trabalho de mentoria, tá joia? Se você ainda não deixou seu like, nem se inscreveu no canal, por favor, né? Eu venho aqui trazer essa informação para você e eu quero que você, então, contribua com a gente aí nesse primeiro momento. Se você quiser participar também do nosso grupo gratuito no WhatsApp, do nosso Ministério de Desenvolvimento Cristão, que está ali no WhatsApp do nosso Ministério Refúgio, vou deixar aí também o link na descrição para você entrar, tá bom? Então, clica aí, deixa o seu like, que Deus te abençoe e até o nosso próximo Transformação Diária. Deus abençoe a sua vida.